Estamos se aproximando de mais um Backlash e esse evento promete demais, já que teremos dois dos grandes nomes do século, John Cena e Randy Orton, se enfrentando até então, que parece ser a última vez, já que a WWE está vendendo como seja a última vez de John Cena e Randy Orton se enfrentando. Mas como ainda falta uma semana para esse evento, resolvi relembrar um que aconteceu há muito tempo. Eu ia relembrar o de 2015, mas não teve 2015, já que estava ausente o Backlash. Ele parou em 2009 e só voltou em 2016. Então eu resolvi voltar mais 10 anos, no caso para 2005, e hoje vamos relembrar um pouquinho de como foi o Backlash de 2005. E caso queira ver esse Backlash ou outros eventos da WWE, tem tudo disponível na Netflix. É muito bom de ter a WWE na Netflix, é que dá pra ver todos esses grandes eventos que ocorreram na WWE no passado e no presente. Agora vamos lá falar desse Backlash 2005. Ao todo foram 6 combates, tendo 3 cinturões em disputa. O cinturão intercontinental, o cinturão de duplas, no caso o mundial de duplas, e o cinturão mundial peso pesado. E o primeiro combate foi a disputa do cinturão intercontinental. O campeão Shelton Benjamin enfrentava o desafiante Chris Jericho. O Shelton Benjamin é um cara mais atlético e me lembra muito, não me lembra, né? No caso, o Strick Williams lembra muito o Shelton Benjamin no passado. Eu acho os dois muito parecidos. E o Chris Jericho tem um estilo um pouco mais técnico, mas também não deixa de ser high flyer também, né? E foi um combate bem divertido, com uma duração de cerca de 15 minutos, na qual o campeão reteve. Shelton Benjamin ganhou após uma sequência de roll-ups. E nesse combate é impressionante ver a atleticidade do do Benjamin, que ele tem um momento em que o Chris Jericho tá tá na terceira corda, no tambor da terceira corda, e o Shelton vem, corre, pula e já faz um suplex lá de cima, cara, muito legal. Depois tivemos o World Tag Team Champion em disputa, onde teriam um combate Tormonial, onde é aquele combate que tem duas duplas começam e assim que uma é eliminada entra outra, onde os campeões William Regal e Tajiri estavam tentando defender seu cinturão contra The Hardtops, Simon Dean e Maeve, La Resistance e The Hurricane e Rosé. E a luta começa com os campeões derrotando Antônio e Romeu, que eram os Go-Go Boys, lá da The Hardtops. Depois entra o Maeve e Simon Dean, que também são eliminados pelos campeões, foi um pouco mais fácil. E chega a Resistência, lá, Resistance, e acaba eliminando os campeões no combate que ficou bem difícil ali entre os dois. A dupla campeã acabou ficando cansada e não tinha como e perderam. E no final, The Hurricane e Rossi acabaram ganhando da Resistência e foram consagrados campeões de dupla mundial ainda. E uma coisa que eu fiquei pensando, como o roster de duplas do Raw, porque esse Backlash era um evento exclusivo do Raw, era muito ruim o cenário de duplas. Olha essas duplas, não conheço ninguém. Praticamente os melhores ali eram o Tajiri e o William Regal, que deveriam reter os cinturões. Depois tivemos aí Chris Benoit, esse nome que não pode ser citado, contra Edge no Last Man Stand. Pra quem não sabe, o Last Man Stand é o combate onde o último que ficar de pé vence, então tem que deixar o seu adversário caído no chão por 10 segundos. E o Edge, naquele momento, tinha a maleta do Money in the Bank e estava numa pequena rivalidade com o Benoit. E o combate foi brutal, com muitos momentos de spots arriscados. Tem um momento que o Benoit vai fazer um suicide dive pra cima do Edge do lado de fora e o Edge pega a tampa da lata de lixo e bate na cabeça do Benoit. E tem outro momento que o Benoit pega o Edge na escada, lá de cima da escada, e dá um German Suplex lá de cima, cara. É brutal também. E no final, a vitória sorriu para Edge, que após aplicar 2 spears seguidos no Chris Benoit, ele acaba se levantando. E uma coisa que eu achei muito maneira, como eu não tinha visto esse evento ainda, o Edge tirou um tijolo de dentro da maleta do Money in the Bank e deu uma tijolada na cabeça do Benoit, conseguindo assim a vitória para cima do Pegasus. Depois tivemos o combate engraçado da noite, que foi o Kenny junto com a Lita enfrentando o Viscera e a Trish Stratus. No caso, era só o Kenny e o Viscera se enfrentando, mas as mulheres estavam nos corners, né? Estavam ali de valete para ambos. E foi um combate rápido até, já que eram 2 gigantes se enfrentando, e o Kenny acabou levando melhor. Mas o que foi engraçado mesmo foi que teve um segmento entre Viscera e Trish Stratus antes de começar a luta, lá nos bastidores, né? No backstage. E dava pra ver que o Viscera tava querendo muito vencer, porque se ele vencesse, pelo que deu a entender, né, ele ia dar uns pega na Trish Stratus, né, que tava só enganando ele. E no final ele acaba perdendo, a Trish Stratus descasca ele, começa a zoar ele, falar que ele não presta, que ele é o pior homem possível pra ela. E o Viscera fica bolado e dá um amasso nela, dá um beer hug nela, esmaga ela e fica rodando ela pra um lado e pro outro, que ela acaba caindo
com as costas ali todo dolorido no chão. O pessoal vibra muito, o público vibrou com esse momento e depois o público pede para ele fazer um splash na Trisha, que acaba sendo esmagada completamente, né? Já um cara de quase 300 quilos caindo numa mulher de 50 quilos, não tem como ela sobreviver. Outro momento que teve também no show, além das lutas, foi o momento em que Chris Master apareceu. Quem lembra do Chris Master, aquele cara fortão lá, que acho que, se eu não me engano, ele era até fisiculturista, onde ele tinha um desafio na WWE, que era para quem saísse do Master Lock, que era a chave que ele tinha, que era praticamente um full Nelson, né? Aquele momento que você bota as mãos atrás da nuca do seu adversário e pressiona ali para ele desistir, né? Ele fazia essa chave e ele daria 3 mil para quem saísse daquela chave. E ele era muito odiado pelo público por isso, porque ele sempre sacaneava, né? Ele pegava alguém fraco que não conseguisse sair. E dessa vez ele chamou uma mulher, acabou zoando a mulher, falou que não sabia se ela era mulher ou homem, porque ela tinha um físico muito forte, a mulher era muito forte mesmo. E ela acabou desistindo também, não conseguiu, o Chris Master acabou com ela. Agora indo pro penúltimo combate da noite, que foi um combate de duplas entre Hulk Hogan e Shawn Michaels contra Daivari e Muhammad Hassan, que basicamente era dois afegões, né? Personagens de dois afegões lá, que já que como teve o 11 de setembro e tava uma rivalidade geopolítica entre Estados Unidos e Afeganistão na época, né? A WWE tinha que botar personagens árabes, né? E não deu pros árabes e Hulk Hogan e Shawn Michaels agora vencendo no combate que não foi muito legal, eles dominaram completamente o combate e acabaram vencendo ali. A dupla Hill teve poucos momentos de dominância, mas as lendas ganharam e foi praticamente um dos últimos combates de Hulk Hogan na WWE, né? Já que no ano de 2006 teve seu último combate contra o Randy Orton lá no SummerSlam. Um fato interessante é que quando o Hulk Hogan entrou, ele estava sendo ovacionado e recentemente, né, nas últimas aparições do Hulk Hogan, ele é muito vaiado. Eu acho isso muito interessante. O ponto, né, de virada que teve entre o Hulk Hogan era que era adorado o Hulk Hogan, que é odiado hoje em dia por causa das suas declarações polêmicas que ele tem ao longo dos anos aí, né? E por último, o combate principal, Batista, campeão mundial peso pesado da WWE, enfrentava o seu ex-amigo Triple H, e ao lado do Triple H, claro, tinha que ter ele, Ric Flair, os ex-membros do Evolution. E tava uma rivalidade muito forte entre os dois, já que o Batista havia ganhado na WrestleMania o cinturão do Triple H, e ele reteve o cinturão no Backlash, né? Um combate cheio de reviravoltas, com momentos de interrupções do Ric Flair, mas não deu pro Triple H e acabou sobrando um Batista bom pra ele e Batista reteve o cinturão. Então foi isso, pessoal, espero que tenham curtido esse vídeo aqui, relembrando como é que foi um pouco desse Backlash 2005, lá 20 anos atrás. Acredito que muitos de vocês não eram nem nascidos, eu nem conhecia a WWE até aquele momento, e foi legal rever esse evento. Muito obrigado e valeu!